A cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como superioridade pessoal, que o menor paralelo se vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos à demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades frequentemente pueris prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros, quando não fosse senão por respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz pelo objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolvesse nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorsos em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Obrigado, Pamela. Obrigado, Graciele. Boa noite a todos. Acho que nem todo mundo conseguiu chegar hoje aí. Tem essa questão aí hoje de manifestações e tudo. Tá complicado, né? Eu vim de um pouquinho mais longe, eu passei por algumas barreiras aí. Mas tudo vai se resolver. É importante que a gente veja, aí já fazendo um gancho nesse tema de hoje. Tá funcionando aqui, gente? Tá. Que é paz de espírito. É importante que a gente consiga enxergar sempre cada situação, por mais que ela nos pareça contraditória, ou por mais que ela nos provoque algum impulso de cólera, como a Pamela acabou de ler, é importante que a gente consiga enxergar essas situações num espaço de tempo mais longo. O que eu quero dizer com isso? No momento em que eu começo a perceber qualquer pequena variação ao meu redor, nas coisas que acontecem no meu dia a dia, por exemplo, eu fico cada vez mais sujeito a isso, a esses movimentos curtos, né? Nós já falamos isso aqui algumas vezes. A nossa vida, o nosso dia, ele tem altos e baixos, né? Eu não começo um dia de forma linear, eu começo ele bem e vou terminar de forma excelente, né? Eu vou ter, às vezes eu não começo tão bem, aí eu tenho um pico de um momento muito alegre, um encontro feliz com alguém, uma situação prazerosa, né? Uma situação em que eu resolvi um problema que já vinha de tempo,
e aquilo me deixou muito bem, então eu fui lá em cima. De repente, no momento seguinte, se apresenta uma outra situação difícil. E eu não consigo lidar muito bem com aquilo naquele momento. E aí eu venho aqui para baixo. E assim eu vou durante o dia. Porém, terminado o dia, se eu for olhar o final da história, eu olho para trás e percebi que resolvi todas as situações que se me apresentaram de uma forma relativamente equilibrada, certo? Da mesma forma acontece com a nossa vida, seja num ano ou durante essa encarnação aqui. Enquanto eu ficar olhando todo e qualquer movimento que acontece ali, se eu ficar olhando muito em cima do acontecimento, eu vou ficar mais sujeito a essas oscilações de estado de espírito, de paz interior ou a falta dessa paz. Por quê? Porque eu não consigo enxergar lá à frente. O que os espíritos sempre nos falam? A nossa existência, a nossa encarnação atual é quase nada perto da nossa vida eterna. Todos nós somos eternos. A gente não morre, concordam? Então essa pequena existência é quase nada. Então, se essa existência atual já é quase nada, por que eu me incomodo tanto com situações pequenas do dia a dia? Por que eu me perturbo tanto com algo, com alguma ofensa que alguém me fez? Se eu sei que um dia nós vamos resolver. E não é resolver na base da vingança, não. Um dia vai resolver. Porque tudo vai se resolver. Se não nessa encarnação, mas numa próxima. Mas vai resolver. Ninguém fica sem resolver uma situação. Ora, se eu sei que toda e qualquer situação aparentemente negativa, ela vai ter uma solução, vai ter um fim, por que eu fico prestando atenção em cada pequeno movimento? Não é como... Eu até já citei esse exemplo aqui, é porque é uma coisa que eu gosto, então a gente acaba tendo essa tendência. Se você for dirigir um carro numa curva, uma velocidade relativamente um pouquinho mais alta, e ficar olhando aqui, pertinho da curva, a nossa tendência é fazer movimentos no volante, porque o asfalto é um pouco irregular, aí eu fico tentando corrigir aqui conforme o contorno da curva. Agora, se eu entrei nessa mesma curva, olhando lá adiante, onde eu tenho que sair, eu perco esse movimento aqui. Por quê? Porque eu estou enxergando lá na frente. Isso é uma técnica que se usa, né, para pilotar ou para, enfim, para melhorar a direção, né, para a gente não dirigir tão quadrado, olha mais adiante. Então, para a gente não reagir também de forma tão quadrada no nosso dia a dia, a gente precisa olhar mais adiante. Precisa enxergar, primeiro, que isso vai passar. Segundo, que aquela pessoa não viveu as mesmas coisas que eu. Ela não construiu a mesma experiência que eu já construí. Não importa nem a idade, é o que ela viveu na vida. Né? Talvez ela não tenha passado por experiências que tenha dado a ela a mesma tolerância que eu tenho hoje. Então, se eu tenho tolerância e acho uma pessoa intolerante no meu dia a dia, eu tenho a obrigação de doar isso, não é? Quem tem mais tem a obrigação de doar, não é assim? Se eu me encontro numa situação de ser mais tolerante, ou de ter mais tolerância, eu tenho a obrigação, de segurar o rojão daquela situação ali. Porque o que acontece, sabe aquele número que eu nunca mais vi de circo, que era o equilíbrio dos pratos? E a gente usa até hoje, né? Tem que ir equilibrando os pratos, né? Lembram, né? Várias varetas com pratinho. Passava muito na televisão, domingo à noite, né? Show de calouros e tal. Eu lembro disso. Isso é para quem tem mais de 45. Então é lá as varetas com vários pratos e tal. E aí... bom, já vou voltar nos pratos. O Emmanuel, num livro psicografado por Chico Xavier, chamado Alma e Coração, ele faz um comparativo da nossa mente como sendo a casa do espírito. E aí,
Vamos tentar aproveitar isso. Vamos trazer aqui para a questão material. Imagine então a nossa casa e nós como moradores, né? A casa, a nossa mente, e nós somos o espírito que habita aquela mente. Se algo não vai bem na nossa casa, se algo não está funcionando, queimou uma lâmpada ou queimou o chuveiro, são coisas relativamente pequenas que a gente pode e deve resolver imediatamente, certo? Muitas vezes não precisa de ajuda de ninguém. Vai lá e resolve, substitui e tal. Quando é algo mais grave, por exemplo, um entupimento no sistema de esgoto, eu vou precisar de ajuda, vou precisar de equipamento, né? Mas igualmente eu preciso resolver de imediato. Se eu deixo acumular alguns problemas na minha casa, exemplo, queimou uma lâmpada, tudo bem, aquele cômodo eu não vou usar hoje. Mas aí queimou o chuveiro, putz, hoje está frio, mas ainda dá jeito. Mas aí entupiu a pia da cozinha, eu não consigo lavar a louça. Melhor ainda, né? Não preciso botar a mão na água fria. E assim eu vou deixando. E aí surgiu um vazamento no quintal, que alagou tudo, já começou a criar lama. E daqui a pouco então parou de funcionar o banheiro. Em pouco tempo, a minha casa se tornou um lugar verdadeiramente inabitável, até insalubre, mal cheiroso, né? Um lugar que eu não tenho mais prazer de ficar. Certo? Assim também vai acontecendo muitas vezes com a nossa mente. Nós vamos acumulando coisas desnecessárias que vão vão tornando a nossa mente um ambiente praticamente inabitável. E se tratando de uma casa, eu posso me mudar da casa. Posso, né? Dá para fazer isso, né? Alugo uma outra lá e vou me mudar e pronto, ao invés de resolver isso tudo. Mas isso também não resolve, mesmo se tratando de uma casa. Também não resolve porque se eu não tenho a atitude de resolver aqueles problemas, esses problemas com certeza vão se repetir na próxima casa que eu estiver morando, e só se eu ficar me mudando a cada mês aí, né? Imagina se por uma lâmpada ou um chuveiro queimado eu ter que trocar de casa, né? Então, o que vale aí é a gente prestar atenção na atitude. Qual é a minha atitude quando eu começo a perceber que a minha casa não está um ambiente legal? Eu estou resolvendo os problemas, aquelas desavenças que eu tenho, aquela raiva que eu tenho porque a pessoa não me compreendeu, ou por aquele perseguidor, né? Às vezes acontece e a gente tem um perseguidor, seja na questão política, na questão profissional, ou às vezes um colega de trabalho. Pode acontecer de a gente se deparar com uma situação dessa, alguém que nos persegue, né? Mas se eu deixo isso ir me contaminando, mesmo que aos poucos, num determinado momento eu posso me deparar com uma casa, né, ou com uma mente insalubre. Uma mente insalubre é impossível de se ter paz, né? Assim como numa casa que não suja, desarrumada, não precisa ser uma casa com luxo e riqueza, mas precisa ter asseio, precisa estar limpa, precisa estar bem arrumada, com um bom gosto, com zelo, com capricho. Acredito que muitos de vocês já tenham visitado casas muito simples, como eu já visitei casa com chão de barro e perfeitamente limpa. Eu lembro quando a gente era criança, a minha mãe, aos sábados geralmente, ela fazia com que eu e minha irmã mais velha, nós fôssemos na casa de uma senhora que vivia sozinha, ela tinha Parkinson. E era engraçado porque chegava na casa da minha mãe, ela tremia muito assim, ela era bem pequenininha, e ela ia apertar na campainha do portão, e ela ficava segurando, eu acho que ela achava que só devia soltar quando alguém aparecesse ali. Então ficava lá dentro de casa que todo mundo disse, é a dona Chica. Era o horário, pronto. Tocou na campainha e ficava segurando, a gente sabia quem era. Então, aos sábados, a gente geralmente ia lá na casinha dela, que era minúscula. Acho que era menor que esse espaço aqui. A gente ia lá para forrar, era sem pintura, de madeira, a gente ia lá, o fogão era lenha, a gente ia para forrar as paredes com papel, aquele papel craft, que era para dar uma sensação de limpeza um pouquinho maior, né? Para tirar aquele esfumaçado. Então,
Vez ou outra a gente substituía aquilo. Ela não tinha condições de fazer sozinha, ela morava sozinha e tal. Mas, de um modo geral, a casa era limpa. Tudo arrumadinho, uma florzinha em cima da mesa e tal. Então, isso mostra que é o capricho. Ela, apesar de morar sozinha, ela queria morar num lugar agradável. Então, por conta disso, a gente tentava deixar um pouquinho mais agradável, né? Sempre levava algumas coisinhas lá para ela e tal. E é isso que acontece conosco, internamente. Se eu tiver um mínimo de zelo, um mínimo de cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto, com a minha maneira de me relacionar com as pessoas diante das situações problemáticas que surgem, se eu tiver um mínimo de cuidado, esse convívio tende a ser cada vez melhor. Por quê? Porque as pessoas começam a reagir diferente com a gente. Outro dia, maneira de dizer, já faz muito tempo, uma pessoa muito, muito querida minha perdeu o emprego. E aí, como era uma pessoa muito querida, eu queria realmente ver a pessoa bem, como é que eu posso ajudar? E eu sei que era uma pessoa muito inteligente, muito capaz, e que também estudou muito, e tinha muitas habilidades, especialmente na área financeira. Como eu tinha um bom relacionamento ali com alguns empresários, eu indiquei essa pessoa para alguns deles. E quase que de imediato um já contratou. Essa pessoa foi contratada e tal. E aí que eu vou chegar aqui nos pratos. Pouco tempo depois ela foi demitida, novamente. Novamente eu indiquei ela para ir para uma outra empresa. Essa outra empresa, uma empresa bastante tradicional, contratou também. E aí contratou para uma área diferente que ela sempre havia trabalhado. E aí foi uma transformação muito agradável de se ver, porque ela se sentiu desafiada e ao mesmo tempo a gente via mais brilho no olhar. Estava realmente muito feliz com aquilo, com a nova oportunidade. Até pensei assim, nossa, que bom, né? Fechou uma porta, mas abriu outra ainda melhor. E aí foi fazer uma coisa que fazia com que ela tivesse que viajar para outras cidades e tal, outros estados. E isso deu um novo ânimo na vida dela. Perfeito. Passou um tempo, foi demitida novamente. E aí, um dia, chamei lá para a gente conversar, foi lá no escritório. Antes que a gente pudesse entrar em qualquer assunto profissional, nós ficamos uma meia hora, mais ou menos, eu ouvindo e ela falando da vida dos outros. Muito, muito mesmo, muito mesmo. Aí é que eu vi, assim, sabe, foi uma situação desagradável, mas aí eu entendi. Por que não parava em lugar nenhum? Porque embora, e era uma pessoa religiosa, pratica caridade de verdade, que eu conheço, realmente organiza grupos, tudo, desde visita a asilos até grupos de amparos a dependentes químicos, grupos de amparo a filhos de dependentes químicos, um trabalho mesmo. Então, tem caridade ali, tem que seria amor ao próximo, benevolência. Eu citei aqui alguns. Para com o próximo. Eu citei algumas outras aqui. Fé. Uma pessoa muito religiosa, tem muita fé em Deus. Apesar de ser outra religião, não importa a religião mesmo, né? Em determinados momentos, ela mostra muita gratidão. Mas aí tem essa coisa da maledicência. E aí eu comecei a perceber por que as coisas não funcionam, né? Em determinados pontos da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem que manter os pratos todos em equilíbrio. Não basta eu ter fé, não basta eu me sentir grato com a vida que eu tenho, não basta eu ser humilde, eu compreender, eu perdoar, por exemplo, eu ter coragem. Não basta
tudo isso de forma separada. Eu tenho que levar tudo isso mais ou menos junto. É o equilíbrio que vai me dar a paz interior. Então eu posso ser muito bom em várias coisas, mas e aí eu começo a ofender, eu começo a denegrir alguém, especialmente na questão profissional. Como é que eu posso, na questão profissional, querer ser bem-sucedido se exatamente ali eu estou errando assim? Então eu posso, tá? Mas ela está adquirindo créditos porque está ajudando muitas outras pessoas. Ok. Mas e a sua vida? Eu não quero viver bem? Então eu vou ter que ficar sofrendo aqui, língua de trapo, falo mal de todo mundo, aí sou deixado num canto, profissionalmente, mas aí por conta do que, não, porque eu faço muita caridade e tal, então isso aí tudo vai ser compensado. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu preciso, sim, assim como na nossa casa, tem a questão material da nossa casa, que ela precisa estar bem arrumada, ela precisa estar cheirosa, precisa estar bonitinha. Muito legal. Mas se eu não tenho um bom convívio dentro dela, resolve a questão organizacional, visual e tudo? Resolve. Bom gosto. É tudo muito bem decorado, né? Muito bonito e tal. Mas se o meu convívio lá dentro é um verdadeiro inferno, eu tenho prazer em chegar em casa? Por mais bonita que ela seja, eu tenho prazer? É um repositório energético meu? Então não é só a questão material. Assim como na casa não é somente a questão material que conta, é a questão do ambiente que eu crio. Na minha mente, no meu interior, é isso que conta. O que eu estou guardando nos cômodos da minha mente? Excessos. Eu separei aqui um texto do Emmanuel, exatamente desse livro. Eu vou ler para vocês. Muito interessante. Bem curtinho. Olha só. Ele fala, o nome do texto é Energia e Brandura. Né? A gente está falando de equilíbrio. Olha o que ele diz. Na marcha do dia a dia, urge harmonizar as manifestações de nossas qualidades com o espírito de proporção e proveito, a fim de que o extremismo não nos imponha acidentes no trânsito de nossas tarefas e relações. Energia na fé, não demais que tombe em fanatismo. Brandura na humildade, não demais que entremostre relaxamento. Energia na convicção, não demais que se transforme em teimosia. Brandura na humildade, não demais que degenere em servilismo. Energia na justiça, não demais que seja crueldade. Brandura na gentileza, não demais que denuncie bajulação. Energia na sinceridade, não demais que descambe no desrespeito. Brandura na paz, não demais que se acomode em preguiça. Energia na coragem, não demais que se faça temeridade. Brandura na prudência, não demais que se recolha em comodismo. No caminho da vida, há que aprender com a própria vida. Vejamos o carro moderno nas viagens de hoje. Nem passo a passo, porque isso seria ignorar o progresso diante do motor, e nem velocidade além dos limites justos, o que seria abusar do motor para descer ao desastre e à morte prematura. Em tudo, equilíbrio. Porque se tivermos equilíbrio, asseguraremos em toda parte e em qualquer tempo a presença de caridade e paciência, e em nós mesmos, as duas guardiãs capazes de garantir-nos trajeto seguro e chegada feliz. Olha que interessante. Essa é a proposta do Emmanuel com relação ao equilíbrio. Às vezes a gente se acha coberto de razão e justamente por se achar coberto de razão, na verdade a gente não acha, a gente tem certeza absoluta, né? É que é diferente, né? Tenho certeza absoluta que eu tenho razão. E aí a gente trata um plano já de massacrar
quem está do outro lado com uma opinião diversa da nossa. Aconteceu agora, recentemente comigo, né? Levei uma lição daquelas, ontem ainda. É incrível. Mas sabe o que faz a gente acordar? Para tudo na vida, para a paz interior, então, muito mesmo, é necessário o perdão. Né? O perdão para que a gente se desligue daquela situação ruim que aconteceu. Na medida em que eu perdoo alguém por uma ofensa que me fez, por exemplo, eu estou me desligando daquela faixa vibracional. Deixei a pessoa lá com as consequências do que ela fez, né? E ela vai ter que recuperar aquilo, mas eu me desliguei. Então, por uma questão minha, não é benevolência. Perdão é uma questão de inteligência, de se desligar, de proporcionar paz interior. Mas além do perdão, eu preciso também de paciência. Aquilo que eu falei há pouco, de enxergar um pouquinho mais adiante, é um exercício de paciência, é saber que tudo vai realmente entrar nos eixos de novo, desde que eu não interfira tanto. Porque muitas vezes a gente quer chegar num lugar e a gente acha que o caminho certo para eu chegar aonde eu espero é só essa linha reta aqui. E eu fico desperdiçando uma energia enorme, remando naquela direção. E muitas vezes eu posso simplesmente largar o remo e o meu barquinho vai pegar uma corrente aqui, vai dar a volta lá, passa por um remanso e chega naquele lugar muito mais rapidamente do que eu ficar aqui tentando, insistindo naquela direção. Então, muitas vezes a gente precisa da paciência para largar o remo. E espera para ver onde o barco vai apontar. Não era para lá. A corrente está passando aqui, ó. E aí eu estou aqui me desgastando e brigando com todo mundo porque eu tenho um objetivo definido na minha vida. E eu tenho metas e aí tem que passar por cima do que for necessário porque a meta está lá. Larga o remo. Um pouquinho. Tem que ter paciência. Aquilo que a gente fala aqui, né? A ansiedade ruim. É aquela vontade nossa de que as coisas aconteçam no tempo que a gente quer, mas esse não é o tempo natural necessário. Então eu preciso ter paciência. Larga o remo. Não está funcionando? Larga o remo. Puxa, eu já tentei de todas as maneiras de melhorar o relacionamento ali, ou melhorar a minha questão profissional e tal, e não tem jeito. Larga o remo um pouquinho. Confia. Aí entra outra coisa, além da paciência, entra a fé. Onde é que está a fé? Ora, se eu coloco as minhas coisas nas mãos de Deus, os meus projetos de vida, os meus objetivos, ou as situações difíceis que eu quero sair, se eu coloco nas mãos de Deus, eu vou receber ajuda. O problema é que a gente não coloca, a gente não lembra de colocar. Não é verdade? A gente não lembra de colocar. Quando a gente mergulha num turbilhão, sabe, naquele emaranhado barulhento, a gente esquece de que pode pedir ajuda, porque a gente não está sozinho. Agora imagina se essa ajuda for para nos fazer amar. Se eu estou com um problema sério que eu preciso aprender a amar aquela pessoa, ou aquela situação, naquela situação especificamente. Como aconteceu, estou falando do que aconteceu comigo. Uma situação muito complicada e tal, e eu comecei a fazer oração, disse, pelo amor de Deus, vocês me ajudem a amar. Porque quando a gente pede ajuda para amar, nós estamos pedindo nada mais, nada menos do que ajuda para exercer o maior mandamento. A maior lição que Deus nos deu, que veio por intermédio de Jesus e tantos outros, amai-vos uns aos outros, né? Nós estamos pedindo exatamente o que eles querem que a gente faça. Ora, se eu estou pedindo exatamente isso, será que eu não vou pedir ajuda? Não vou conseguir ajuda? Eu vou conseguir ajuda na maior dose possível. Por quê? Porque é a coisa mais importante. Só por isso. Questão de lógica. Então, se eu peço, eu preciso então ter a paciência, larga o remo, espera um pouco. E daqui a pouco alguma situação vai te levar
para esse caminho ali. Vai mostrar, opa, finalmente saiu essa coisa ruim de dentro de mim, esse peso. E é assim mesmo, gente, é de uma hora para outra, pelo menos comigo é assim. É de uma hora para outra, a gente passa semanas às vezes com aquele tormento, mas não pode parar de pedir, de fazer oração. Não pode. Pede, gente, eu preciso de ajuda. Quem estiver por perto ouvindo vai ajudar. Dê o nome que quiser. Chama o guardião, chama o chefe dele, né? Ou sei lá, o gerente dele, chama quem for. Chama quem for. Quem estiver por perto em condições de ajudar, vai ajudar. Falo de cadeira e funciona. É como tirar com a mão. Leva uns diazinhos, né? Por isso que precisa da paciência. Eu falei, tem que ter paciência. Mas funciona. Então, se é por uma boa causa, vamos pedir ajuda. Se é por uma boa causa, coloca nas mãos de Deus. Cadê a fé? Né? Eu preciso fazer esses exercícios diariamente. Porque eu preciso cuidar da minha saúde, mas não é todo dia que eu estou motivado. Claro que não. A gente não está motivado todo dia para cuidar da saúde, não está motivado todo dia para cuidar dos relacionamentos. O que nos segura então? O hábito. E como é que a gente forma um hábito novo? Disciplina. Mas eu tenho que... Hoje está muito frio para levantar da cama e tal. Bota o pé fora da cama. Dá o primeiro passo. Depois dá o segundo, veste a roupa. Depois vai para a rua. Eu quero ver, depois de estar na rua, voltar para dentro de casa e dormir de novo. Não, aí tá, agora já estou aqui mesmo. Agora eu vou. Não é assim? Assim é com tudo. E aí depois que vira um hábito, a vontade que dá às vezes de desistir, ela vem. Só que ela é muito menor em tamanho do que o hábito. O hábito fica ali martelando. Não, vamos. Mesmo que não tenha vontade. Então, a gente vai estar motivado todo dia, o dia todo? Não. O que eu preciso então para segurar? O hábito. O que eu preciso para formar o hábito? Disciplina. Disciplina é coisa de militar. Não é não. Disciplina é coisa de alemão, né? Fala aqui, né? Isso é coisa de alemão. Que bom. Bom, então vamos aprender com os alemães, né? A disciplina vale mudanças boas de hábitos na nossa vida. Porque se eu deixar tudo largado, nada vai acontecer. Por favor, né? Não vamos entender a história do largar o remo aí, com largar tudo assim, deixa que Deus resolva tudo, né? Por favor, né? É largar aquilo que a gente está insistentemente fazendo sem obter o resultado esperado e ficando impaciente com aquilo, provocando conflitos externos e internos, perdendo a paz de espírito por conta de um objetivo que eu não alcancei ainda. Larga o remo, aí sim. Paciência, acredita, pede ajuda. E vai. Agora, esperar que tudo caia do céu e simplesmente deixar tudo largado, a casa se limpa sozinha. Aquela louça na pia. Quando a gente é criança, a gente pensa que a louça aparece do nada, limpinha, guardada já, né? Quando a gente é criança que mora com os pais, a gente pensa que a cama se arruma sozinha, tudo, a roupa se lava sozinha, se dobra, né? Até porque às vezes, eu não sei como era com você, mas quando a gente era pequenininho, quando a gente via, já estava até vestido com o uniforme, né? Meu, Gini é um gênio, né? Eu sei porque eu faço isso com o meu pequeno hoje. Ele está lá, vamos filho, tá, eu vou vestindo e tal. Quando ele acorda, ele já está de uniforme, já está com tênis. E vai, filho, quer uma banana? Vai. Assim, né? Tudo é mágica. Né? Mas depois, infelizmente, a gente vai crescendo, vai descobrindo que Papai Noel não existe, e essas mágicas aí também não. Então não dá para largar tudo, né? A gente precisa fazer, tem que botar a mão na massa. E à medida em que a gente põe a mão na massa e dá o primeiro passo e vê o resultado, aí é que o negócio começa a mudar. Por quê? Porque a gente se anima. A gente se anima com o resultado positivo, ou não é? Quando a gente tem uma conquista, não anima? Qualquer campo da vida, seja profissional, seja no relacionamento, qualquer coisa. Anima. Opa! Por que anima? Porque a gente percebe que é capaz.
Mas, muito embora a gente seja capaz sempre, a gente nunca deixa de ter a capacidade. O problema é que a gente esquece. Por quê? Porque a gente perde a paz interior, perde a paz de espírito por causa dessa bagunça que a gente vai deixando se acumular na nossa casa, né? Que é a sede do nosso espírito. E por último, fundamental também, que talvez seja algo coadjuvante, mas um coadjuvante muito importante, né? O principal é o amor, mas esse coadjuvante ele vai nos dar condições para isso, que é a gratidão, é o pratinho da gratidão. Porque na medida em que eu me sinto grato pelas coisas que eu já tenho, pelos relacionamentos que eu já conquistei, ou pelo qualquer reconhecimento de alguém, né? Qualquer conquista minha na questão material também, na questão profissional, de aprendizado, qualquer conquista é motivo de gratidão. E na medida em que eu vou exercendo a gratidão, eu vou entrando numa faixa vibracional de coisas boas. A física mostra pra gente isso aqui, ó. Hoje a física quântica, né? Ela mostra o quê? Que aquilo que fala de faixa vibracional e tal, é um negócio relativamente simples de compreender. Sabe por quê? Quando a gente quer arejar uma casa, eu preciso abrir 2 janelas, certo? Não basta eu abrir uma, eu preciso abrir uma segunda para que o vento circule, o ar circule pela casa, certo? Então, quando... Nossa, que cor! Fashion. Quando eu manifesto uma intenção em relação a alguém, por exemplo, né? Se for uma intenção boa, não, vou usar um exemplo de uma intenção ruim, tá? Eu quero me vingar de uma pessoa, porque eu entendi que o Eduardo, por exemplo, eu entendi que ele quis me ofender com algo que ele me falou, e aí eu entrei na vibe, né, como diz hoje, na vibe de me vingar dele. Eu vou mostrar para ele que ele estava errado. Mas o Eduardo não estava nem aí para querer me ofender ou qualquer coisa do tipo. Ele quis me ajudar. Só isso, com a melhor das intenções. Porém, eu interpretei tudo errado e aí quero me vingar do Eduardo. Então eu estou emanando contra o Eduardo energias de baixa frequência. Essa faixa vibratória de vingança mesmo. Acontece que ele não está nessa faixa vibracional. O Eduardo está aqui. Livre, leve, solto, alegre, feliz da vida, fazendo bem. Gosta de mim, queria me ajudar, inclusive, e eu aqui, nessa rodovia aqui. O Eduardo está numa outra autoestrada, E aí eu tentando atingir ele, não consegui, porque ele estava fora do meu alvo, da minha alça de mira. Porém, aquilo que se diz, né? Tudo que a gente desejar acaba retornando para nós em dobro. A física nos diz o seguinte: quando a gente emite alguma energia que não encontra o seu alvo, ela acaba retornando para a gente aglutinada de energias da mesma frequência que encontrou pelo caminho. Por isso, eu acabo recebendo em dobro, entre aspas, aquilo que eu emiti. Por quê? O meu alvo não foi atingido, porque ele não estava lá. Eu mirei errado e acabo recebendo de volta. Dá para entender por que às vezes a gente tem raiva de alguém e acaba ficando cada vez mais perturbado? A paz da gente vai cada vez mais distante, né? Vai embora. Porque quanto mais raiva, mais desejo de vingança, mais incomodado eu fico, menos eu durmo, mais problema de saúde, mais problema financeiro, mais problema de relacionamento. E, meu Deus, tudo dá errado na minha vida. Para um pouquinho e vê qual é o teu alvo. Você tem objetivos ou tem alvos? Não, realmente, estou com raiva da fulana, porque ela me fez aquilo. Será que fez? E se fez, para com isso. Tem que interromper, tem que cortar isso aqui, se for algo ruim, lógico, né? Corta, interrompe, peça ajuda, faça oração. Essa ajuda vai vir.
Uma hora ou outra ela vai vir. Vai vir por quê? Porque está pedindo algo bom. O melhor, né? Está pedindo aquilo que é o nosso objetivo, que é amar. Então, essa ajuda vai vir. Da mesma forma em que todos nós podemos doar algo de bom, nós podemos doar. Olha só, todos nós podemos oferecer consolo, entusiasmo, gentileza, que mais? Encorajamento. Todos nós podemos doar isso. Todos nós. Não precisa, não. Eu só vou poder doar dinheiro quando eu estiver rico. Não. Eu só vou poder doar coragem quando eu me sentir corajoso. Não, espera um pouquinho. Às vezes uma pequena palavra faz uma diferença enorme na vida de alguém. Eu separei também um outro texto aqui, também do Emmanuel. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Olha só. E aí fala exatamente disso aqui. O que eu estou emanando. Tá? É bem curto também. Fala, o texto diz assim, ambiente. Importante pensar que não apenas temos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Daí o impositivo de doarmos tão somente e integralmente o bem. Se em determinada faixa de tempo criamos a alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa, nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura, porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio, arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Se oferecemos azedume, é óbvio que avinagraremos o sentimento de quem nos acolhe, reavendo, em câmbio inevitável, o mesmo clima vibratório como quem recolhe água inconveniente para a própria sede, após agitar o fundo do poço, de cuja colaboração necessite. Se atiramos crítica e ironia à face do próximo, de outro ambiente não disporemos para viver, senão aquele que se desmanda em sarcasmo e censura. Certifiquemo-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. Tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Dá e dar-se-te-á, asseverou Jesus. O ensinamento não prevalece tão só nos domínios da dádiva material propriamente considerada. Do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dará. Era exatamente disso aqui que a gente falava. Então, vamos prestar atenção no que nós estamos oferecendo primeiro. Se tem alguma coisa que não está bem na nossa vida, está tirando a nossa paz, o que eu estou oferecendo? Isso é um sinal. Tá? Fabrício, vamos rodar o nosso vídeo? Isso aqui, gente, aproveitando, Fore Blue desse ano, companhia teatral Amigos da Luz, vai estar aí nos brindando com mais uma peça fantástica. Eles são realmente incríveis. Vamos lá. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo. Domingo, minha folga, tá? Amanhã. Boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco. Eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata. É no trabalho, em casa. Queria que essa gente toda sumisse. Sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro. Pode ser? Então, dinheiro. Dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto então? Blup.
Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? A família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra fada? Que fada? Eu sou a morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não. Vem vender Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa para essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa. Pedro, irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido, seu Pereira. Eu gosto muito dele. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Tem que saber tanto o quê? Vai procurar o que fazer, vai trabalhar. E me deixa, hoje é domingo, eu tô descansando, pelo amor de Deus. Sabe que não pode, pelo amor de Deus, me deixa tudo de novo. Mas que saco. Você acha que agora é o quê? Me passo de Darth Vader? Gente, tá aí. É um jeito bem humorado de mostrar que quando as coisas não vão bem na vida da gente, a gente precisa prestar atenção exatamente no que a gente está emanando, né? O que a gente está fazendo, o que a gente está doando, né? Para estar recebendo isso tudo de volta. Então fica aí a dica e a sugestão dos espíritos e de todo mundo aí. Bora ficar em paz. Ok? Obrigado.